Salve, salve galera de Umbanda, aqui quem fala é Marlon Martins. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Umbanda, um mergulho no sagrado. Convido vocês ao capítulo de hoje, capítulo 4, e vamos falar de sincretismo. Bom, como todos nós sabemos, o sincretismo religioso foi muito utilizado no Brasil, né? Principalmente na época da escravatura, quando os negros se utilizaram do sincretismo para disfarçar a sua cultura aos orixás, utilizando a imagem dos santos católicos. Bom, gente, só que para entender melhor o sincretismo, a gente precisa um pouco mais lá atrás, né, fazer um mergulho no sagrado, vamos dizer assim. Bom, então vamos voltar um pouco mais no tempo. O sincretismo é um artifício que, por definição, o que ele significa? É a reunião de duas culturas ou mais para o surgimento de uma outra, né, um outro movimento cultural. Ou, quanto ao lado religioso, é reunião de itens litúrgicos religiosos de duas ou mais religiões para o surgimento de um outro movimento religioso. Bom, então a gente já sabe o que é a definição e vamos voltar a alguns exemplos do passado, né? A Igreja Católica ela fez muito uso do sincretismo, embora algumas pessoas não percebam, mas fez. Quando o cristianismo surgiu, né, no início da Igreja Católica, Apostólica Romana, ela utilizou e utiliza até hoje alguns rituais litúrgicos, né, do judaísmo. E quando ela surgiu para uma melhor e mais rápida expansão no continente europeu, ela utilizou alguns conceitos do politeísmo romano, grego-romano, né, que era a adoração aos planetas, a mitologia romana. Como assim, Marlon? Bom, a Igreja Católica, ela crê em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, a Santíssima Trindade, e nos santos católicos, nos mártires, não é isso? São Sebastião, São Jerônimo, São Jorge, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Aparecida e milhares de santos, né? Bom, esse conceito de adorar os santos católicos, ele vem da adoração dos deuses romanos. Porque aí, qual era o pensamento da época? Você mantinha uma prática de adoração de deuses, ou semideuses, né, como os deuses, os santos católicos. Isso cairia de uma forma melhor na cultura popular e era visto como um artifício de agilidade na propagação do cristianismo. Entendeu, meu povo? Então, a Igreja Católica ela fez esse uso, né? O próprio Império Romano, e aí sendo anterior à criação da Igreja Católica, o próprio Império Romano uniu suas culturas ao lado cultural religioso da Grécia. Por quê? Os dois governantes de Roma e Grécia, né, Roma como dominante, chegaram à conclusão de que era preciso unir as religiões para que houvesse uma aceitação maior e melhor do povo para com o seu governo. Então, assim, se a gente voltar no tempo, se a gente estudar um pouquinho, se a gente ler algumas matérias, a gente vai ver que o sincretismo religioso já é utilizado há bastante tempo, né? Então vamos começar a trazer isso um pouco mais para o lado brasileiro, vamos dizer assim. Bom, não é segredo, todos sabem que
os negros utilizaram muito o sincretismo. Por que eles fizeram isso? Bom, os negros, assim como os índios, eles foram forçados, na época da escravatura, a se converterem ao catolicismo, né, sob pena de que iriam para o inferno, iriam ficar com o diabo, esse tipo de coisa que a gente sabe que a Igreja Católica criou. Desculpa, minha gente. Que a gente sabe que a Igreja Católica criou para poder manter as rédeas da população, né? Então, o que os escravos fizeram? Eles já estavam cristianizados pela Igreja Católica, porém não abandonaram suas culturas e viram naquele meio católico uma maneira de disfarçar a fé nos orixás. Não é isso? Então, eles se fizeram valer de uma similaridade, vamos dizer assim, entre um santo católico e um orixá. Por exemplo, como o candomblé surgiu na Bahia, e provavelmente o sincretismo religioso também tenha começado por lá, embora a gente não tenha como comprovar, o que foi feito? Bom, vamos pegar o São Jerônimo, que é o santo católico que foi responsável por traduzir a Bíblia, né? E vamos associá-lo a Xangô, que é quem dita as leis, né? É o grande juiz de Umbanda, o orixá da justiça. Não é isso, minha gente? Vamos pegar São Jorge, que é um santo guerreiro da Igreja Católica, e vamos associar a Oxóssi, que era também um orixá guerreiro, embora mais conhecido como Deus da caça, da fartura, do conhecimento, era um orixá guerreiro. Né? Vamos pegar São Sebastião e vamos sincretizá-lo como Ogum, porque na Bahia São Sebastião é Ogum e São Jorge é Oxóssi. Né? E assim foi feito com todos os outros orixás. Né? E aí tem dois grandes eventos na Igreja Católica que foram utilizados sob artifício do sincretismo e muita gente não para pensar. Quais são eles, Marlon? Bom, a lavagem no Bonfim é um grande marco cultural que nós temos até hoje em prática, né? E que surgiu através do sincretismo. Mas como assim, Marlon? Explique, por favor. Bom, vamos à explicação. Os escravos, eles eram obrigados, depois de, vamos dizer assim, cristianizados, não é isso? Depois de tornarem-se cristãos através da pressão da Igreja Católica, de seus senhores, de seus donos, eles lavavam por dentro da igreja, escadaria e tudo mais. Com o passar dos anos, eles viram naquela oportunidade de lavação do interior das igrejas e das escadas uma oportunidade de realizar o culto a Oxalá, um culto, um ritual candomblecista chamado e conhecido como Águas de Oxalá. O que são as Águas de Oxalá? É um ritual onde os candomblecistas na Bahia, toda quinta-feira, se eu não me engano, é a quinta-feira após o domingo de Páscoa. Bom, não lembro muito bem agora, mas acontece numa quinta-feira, onde os candomblecistas na Bahia eles dormem já com as águas de cheiro, tudo preparada, e aí tem todo um ritual muito rigoroso. Eles saem em procissão em direção à Igreja do Bonfim,
e lavam as escadas da igreja do Bonfim. Bom, mas eu comecei falando que eles lavavam dentro da igreja. Por que hoje eles só lavam a escada? Porque essa situação de lavar a igreja com água de cheiro, ao mesmo tempo que lavando a igreja, fazendo um culto ao orixá Oxalá, foi descoberto. Então os negros foram proibidos de lavar o interior da igreja. Desculpa, tá, gente? Eu tinha um despertador aqui, mas dá pra gente continuar de boa. Eles foram descobertos e foram proibidos de lavar o interior da igreja e ficaram responsáveis por lavar somente a escadaria da igreja. Vejam que coisa. E aí, tudo bem, eles continuaram a lavar a escadaria da igreja, mas aí deixou de ser somente a lavagem das escadarias da igreja do Bonfim e tornou-se também um ritual chamado Águas de Oxalá. Bom, esse é um marco cultural religioso que a gente tem até hoje e que surgiu graças ao sincretismo. Tá ok, minha gente? E um outro marco religioso também, que é muito famoso e acontece até hoje, é o Corpus Christi, na Bahia. Ele é comemorado junto com o orixá Oxóssi, né? O que é o Corpus Christi? É a celebração do corpo de Cristo, não é isso? E é a alimentação da alma, é a alimentação da fé. Bom, essa é uma das explicações para o Corpus Christi no catolicismo. E como o orixá Oxóssi é o orixá da fartura, ligado à alimentação, à mesa farta, então houve aí esse sincretismo de cultuar Oxóssi no dia de Corpus Christi. Então, no calendário baiano, em algumas outras poucas regiões brasileiras, o orixá Oxóssi também é cultuado no dia de Corpus Christi na Bahia, assim como também no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, é cultuado aqui no Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil, e como também é cultuado no dia 23 de abril, que é dia de São Jorge, na Bahia. Como eu falei antes, na Bahia, São Jorge é Oxóssi, São Sebastião é Ogum. Então tem duas datas de comemoração ao Oxóssi na Bahia. 23 de abril, São Jorge e Corpus Christi. No restante do Brasil é 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Então, gente, tem outras explicações também para o Corpus Christi ser comemorado com Oxóssi na Bahia, mas eu vou parar aqui somente nessa definição, né, de que Oxóssi é comemorado em Corpus Christi quanto à sua popularidade de ser o orixá da fartura, do alimento espiritual, não só do alimento carnal, né, material, físico, mas também do alimento espiritual através da fé. Bom, então, através do sincretismo, os negros conseguiram fazer com que seus orixás permanecessem vivos, que a sua cultura religiosa permanecesse viva até os dias de hoje, para a nossa sorte, para a nossa graça. Graças a Deus eles conseguiram. Bom, gente, falamos um pouco sobre sincretismo. Nosso próximo papo de Umbanda provavelmente será sobre orixá, fazendo as diferenciações entre orixá de candomblé e orixá de Umbanda. E talvez depois de orixá nós voltemos ao assunto sincretismo na Umbanda, que é um assunto diferente. Tá ok, minha gente? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenhamos mergulhado no sagrado falando de sincretismo. Espero que os que não sabiam tenham entendido melhor como funciona o sincretismo. Muito obrigado, até o próximo capítulo. Salve, salve, axé.